Depois que o Phil ganhou o título do Mr. Olympia em 2017, ficou muito difícil não compará-lo ao Arnold Schwarzenegger. Mas essa comparação é viável? É real? É leal? É possível comparar os dois de uma maneira objetiva? Vou fazer isso agora, vamos lá. Oi pessoal, eu sou o Miguel Chain, esse é o Diário do Culturismo, mais um vídeo aqui. Vamos falar hoje sobre a comparação entre o Phil Heath e o Arnold Schwarzenegger. Quem é o maior fisiculturista? Quem é o melhor bodybuilder? Quem contribuiu mais para o esporte? Quem tem o melhor físico? Vamos tentar fazer uma análise crítica, clara e objetiva da melhor maneira possível. É muito difícil conseguir comparar e julgar dois físicos de eras tão diferentes da história. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Phil, levar ele lá para os anos 70 e depois eu pego o Arnold e trago aqui para o século 21. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se a gente consegue pelo menos imaginar um pouco como seria isso. O primeiro cenário é o Phil chegando lá nos anos 70 para competir com o Arnold. Como que seria o físico do Phil nos anos 70? Como que ele conseguiria se desenvolver naquela época usando apenas os conhecimentos, as ferramentas e a tecnologia disponível na época, tanto para nutrição, quanto para suplementos, quanto para treinamento e tudo mais. Na minha opinião, o Phil teria uma grande desvantagem nessa época, porque a estrutura óssea dele não foi feita para competir na época do bodybuilding mais clássico, vamos dizer assim, onde os ombros largos, a cintura fina, o físico, o tronco em V, o shape em forma de X era muito importante. A única maneira para o Phil parecer largo, principalmente na região dos ombros, é colocar muita massa muscular no peitoral superior e nos deltoides. E eu imagino que com a tecnologia da época ele não conseguiria ter colocado tanto volume assim quanto ele conseguiu colocar hoje. Ele teria um físico mais reto, um pouco mais geladeira. Ele ainda teria aquela genética fantástica dele, teria braços maravilhosos, teria a cintura mais estreita um pouquinho. A gente sabe disso, a não ser que ele tivesse tido uma hérnia também lá nos anos 70, né? Que pode ter acontecido. Mas enfim, ele seria menos competitivo como fisiculturista naquela época. Ele teria tido muito mais dificuldades de enfrentar o Arnold, por exemplo. Por outro lado, teria sido muito legal ver o embate de personalidades entre os dois. Imagina um jovem Arnold ambicioso, inescrupuloso, que fez tudo para vencer, que fez tudo para subir onde ele queria chegar, passou por cima de amigos, esqueceu amizades, subiu no ombro de quem ele precisava subir, pisou em quem ele precisava pisar. É uma parte da história que muita gente acaba meio que deixando de lado. A gente só vê o Arnold empreendedor, o Arnold que tinha força de vontade, que era carismático, mas sem dúvida, para conseguir o que ele conseguiu, ele teve que chatear umas pessoas, ele teve que passar por cima, inclusive de alguns amigos. E a gente sabe que os próprios competidores da época dos anos 70 não tinham a personalidade, não tinham esse lance de querer bater de frente com o Arnold. Ele se colocava numa posição de superioridade com os outros, em relação aos outros. E os próprios atletas percebiam isso e os próprios caras colocavam ele que meio no pedestal. A gente não tinha muito uma briga de egos nessa época, principalmente contra o Arnold. Um dos poucos caras que fizeram isso foi o Lou Ferrigno, mas a gente sabe que o Lou Ferrigno não tinha capacidade psicológica nem cognitiva de driblar o Arnold ou bater o Arnold ou vencer o Arnold no campo do jogo, do mind game ali, do jogo mental. Um outro cara que peitou o Arnold de frente também muito feio foi o Mike Mentzer nos anos 80, mas aí já era fim de carreira do Arnold. Esse lance acabou não rendendo muita coisa. Agora imagina o Phil Heath, novinho, personalidade forte, também querendo vencer, querendo ser mais que todo mundo, batendo de frente com o Arnold. Imagina os dois no Pumping Iron, como teria sido interessante de ver. Será que o Phil teria essa personalidade forte naquela época? Será que ele seria engolido pelo Arnold também? Será que ele teria sido domado pelo Arnold? Ou os dois teriam tido algum tipo de problema e teriam se envolvido em polêmicas ainda maiores do que eles vêm se envolvendo hoje? É uma boa questão para a gente refletir e pensar, né? Um exercício legal aí
daria muito assunto, muito pano para manga. Um outro cenário é levar o Arnold para cá, para a atualidade, um jovem Arnold. Será que um jovem Arnold, começando hoje, ele teria condições de ser Mr. Olímpia? Eu creio que o Phil nos anos 70 não teria muita chance de ganhar, pelos fatores que eu disse. Ele não teria como colocar músculo onde ele precisava colocar, na quantidade que ele precisaria colocar para ser competitivo. Por outro lado, o Arnold caindo aqui também teria problemas. Ele teria mais tecnologia, mais condições de treino, suplementos melhores, maquinário melhor, mais conhecimento de nutrição, treinamento e um monte de coisa. O grande lance é, o Arnold é um cara mais alto, com pernas mais longas, e eu penso um pouco se ele conseguiria encher as pernas dele para os padrões atuais, ou encher as pernas dele de uma maneira que é exigida hoje nos padrões atuais, sendo ele alto. Será que ele não ia cair num físico parecido com o do Tony Freeman, por exemplo, ou algum problema nesse sentido de ter o tronco, a parte de cima bem desenvolvida, braços fantásticos, peitoral, dorsais, mas não ter perna suficiente para bancar a parte de cima do shape? Essa é a preocupação de um jovem Arnold com a estrutura do Arnold nos tempos atuais. E também, uma outra coisa, na questão da personalidade. Será que o Arnold jovem, ele teria tido esse carisma todo, ele teria conseguido esse sucesso todo que ele conseguiu, na mesma proporção que ele conseguiu nos 70? Eu duvido um pouco. As redes sociais, a mídia hoje facilita um pouco. É mais fácil um pouco o cara se tornar famoso do que era nos anos 70. Por outro lado, ele tem muito mais concorrência. Então, na minha opinião, o Arnold é um exemplo mais emblemático do cara certo, que estava no lugar certo, na hora certa. Ele estava ali, na época certa, no lugar certo. Ele queria ser ator, queria ser político, ele conseguiu pegar tudo isso, ele pegou a indústria de Hollywood num momento de transição, onde ela estava se profissionalizando um pouco mais, onde estava mudando o estilo para filmes de ação, e ele era o cara perfeito para os papéis, não tem como negar. Na época do Arnold, a gente não conhece, a gente não pensa em nenhum outro ator que se encaixasse tão bem quanto ele nos papéis que ele fazia. Hoje, a gente tem alguns. Provavelmente, esses caras surgiram por influência do Arnold, mas a gente está julgando que eles tivessem no tempo de hoje com todo o contexto atual. E como seria hoje, não é, uma coisa, uma discussão, uma briga entre o Arnold e o Phil? Como seria o Pumping Iron atual, o Phil ali, o Arnold também brigando, um discutindo com o outro? E quais seriam as polêmicas de hoje? Será que o Arnold ia continuar chamando o Phil de barriga de grávida? Será que o Phil ia continuar falando que o Arnold era o Arnold de perna de frango, que não tinha perna? Teria sido muito legal ver caras com tanta personalidade vivendo na mesma época. Outros caras que eu gostaria de ter visto na época do Arnold ou o Arnold na época deles, um deles seria o Dorian Yates. Seria muito interessante de ver a personalidade dos dois se confrontando nos palcos e fora deles. Em termos práticos, falando quem é o melhor fisiculturista, se é o Arnold, se é o Phil, cada um tem as suas vantagens, cada um tem seus pontos fracos. Muita gente fala que o Arnold é o maior bodybuilder de todos os tempos. Eu discordo, eu acho que ele é a maior personalidade do bodybuilding de todos os tempos. Ele foi o cara que mais ajudou o fisiculturismo a se desenvolver, a se destacar e a aparecer para o mundo. Mas ele não é o melhor fisiculturista de todos os tempos. A gente tem caras melhores, o Coleman, o Lee Haney, por exemplo, que são dois caras que, se a gente tivesse colocado na mesma época do Arnold, nos 70, eles teriam matado o Arnold. E se tivesse colocado o Arnold na época deles, eles teriam matado o Arnold também. É um exercício um pouco difícil de fazer, né, de imaginar, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem concordou, comenta. Quem não concordou com isso, comenta também. Vamos discutir. Eu acho que esse é um assunto riquíssimo, que vai dar uma discussão até acalorada. Vai ter muito fã do Arnold discordando de mim, eu tenho certeza. E eu não tô falando que eu tô certo, que eu sou dono da verdade, dono da razão. É a minha opinião. E vai ser muito legal poder discutir isso com vocês. Tanto com quem é a favor do que eu falei, quanto com quem é contra. Vamos comentar, vamos discutir.
Quem não assina o canal ainda, assina, por favor, se inscreva. Vamos fazer o canal crescer. Eu sou Miguel Chain, esse é o Diário do Culturismo. Até a próxima.